Shalom, que bom estar com você. Tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso e essa noite não vai ser diferente, amém? Essa noite Deus vai se mover de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Quantos aqui têm orado por 20% dessa cidade? Deixa eu te falar uma coisa. Muito em breve nós vamos começar aqui 4 cultos lotados. Quando eu abro a minha visão, eu vejo um grande mover de Deus neste lugar. Eu vejo, queridos, um movimento de carros muito grande. Eu vejo filas na porta da igreja. Eu vejo uma multidão vindo para este lugar. E todos os cultos haverá uma grande multidão. Nós vamos começar 4 cultos muito em breve, 4 cultos lotados. E depois dos 4 cultos será o tempo onde nós iremos para o nosso campus. Amém? Quantos creem nisso? Deus já está se movendo, Deus já está preparando tudo. Eu já vou até te falar os horários dos cultos. Vai ter um culto 8 horas da manhã, o segundo culto 10 horas da manhã, terceiro culto 17 horas e o último culto 19 horas. Então começa a se programar para isso, porque isso vai acontecer muito em breve. Aplauda, glória a Deus, é isso aí. Queridos, eu vejo isso. Talvez você fale assim: o apóstolo está animado, né? Está jogando um monte de palavras. Não estou jogando não. Isso já é um decreto, já está no céu. E Deus já está se movendo neste lugar. Deus vai nos dar essa cidade. Deus vai nos entregar as nações. A Bíblia diz: pede-me e darei as nações por herança. Quando nós temos um povo comprometido, queridos, quando nós temos um povo aliançado, Deus nos entrega nações. O problema é que muitas vezes as pessoas não são tão aliançadas. Mas quando você tem uma aliança, e quando você é uma pessoa de fé, e quando você fala aquilo que você realmente deseja, o céu se manifesta na terra, e o sobrenatural de Deus vai acontecer. Nós temos recebido muitas palavras de Deus, muitas palavras. E na verdade os profetas só têm confirmado algo que o Espírito já nos falou. Ele já colocou no nosso coração. Então se prepare, porque vai ser algo sobrenatural. Vai ser algo poderoso. Ontem nós terminamos uma gincana dos jovens e adolescentes, que foi maravilhoso, foi tremendo. E hoje pela manhã eu falei, eu repito, gente, os 2 times venceram. Os 2 times foram vencedores. É que você não viu o tanto de alimento que essas 2 equipes arrecadaram. Gente, muitos alimentos. Aquele onde era a livraria está lotado de alimentos, que nós vamos fazer cestas básicas para que o Dimensão Social abençoe pessoas, abençoe famílias. E tudo isso porque pessoas se mobilizaram, jovens, adolescentes se mobilizaram. Então é por isso que eu falo, ninguém perdeu, muito pelo contrário, o reino ganhou. Sempre a gente coloca o time vencedor e o time perdedor. Não, os 2 times venceram, porque os 2 trabalharam de uma forma tão linda, e nós arrecadamos tantos alimentos. E quantas famílias serão abençoadas? Os 2 times venceram a ponto de eles trabalharam tanto, gente, durante a semana eles vieram ajudar o Hamilton a limpar a igreja. Eu e a apóstola estávamos trabalhando na nossa sala, e os adolescentes limpando a sala. Saíram de lá, a sala ficou cheirosa. Meu filho pegou uma vassoura, foi varrer a calçada de um vizinho, do vizinho de frente. Sabia nem pegar na vassoura direito, mas varreu a calçada do vizinho. Eu falei: uau, Guilherme varrendo a calçada do vizinho, faz isso em casa também, filho. Olha que coisa maravilhosa. O que uma gincana não faz, né? Varrer a calçada do vizinho é uma gincana, é uma bênção. Eu brinquei com o Vaguinho e falei: olha, essa gincana tem que funcionar o ano inteirinho. Botar essa meninada aí para trabalhar o ano todo. Enquanto trabalha o mês todo para levantar um pouco de alimento para o Ministério de Dimensão Social, e um final de semana eles arrecadaram o que nós talvez demoraria um pouco para arrecadar. Que bênção, glória a Deus por isso. Amanhã, queridos, nós vamos entrar no novo mês
neste novo mês, nós teremos um projeto de oração, porque nós estamos muito focados naquilo que Deus vai fazer. Nós vamos, durante esse mês agora de setembro, durante todo o mês, as redes estarão orando. Segunda-feira, a rede feminina vai estar orando aqui na igreja. Amanhã vai ser 19 horas, né? Mas depois vai mudar para 18h30. Na terça-feira, todos os GNDs estarão orando. Na quarta-feira, os homens, 18h30, estarão orando aqui. Na quinta-feira, melhor idade, 10 horas da manhã também vão estar orando aqui na igreja. Na sexta-feira, os casais estarão orando 18h15. No sábado, a Rede Connect, jovens e adolescentes, estarão orando às 18h30. E no domingo, às 10 da manhã e 18 horas, as crianças estarão orando. Então nós vamos durante todo o mês de setembro estar orando, porque Deus vai mover este lugar de uma forma extraordinária. Eu tenho falado, tenho ministrado, eu tenho vindo com uma linha de mensagem. Na semana passada eu falei um pouquinho que muitas vezes nós ganhamos a guerra, mas perdemos a batalha. E o que nós mostramos naquela mensagem? Baseada ali no profeta Elias, quando ele enfrenta os 450 profetas de Baal. Eu até usei o termo macumbeiros, feiticeiros, bruxos. Ele sozinho, ele fez um desafio contra 450 macumbeiros. E no final ele falou: olha, é o seguinte, o Deus que responder por fogo, esse Deus é o verdadeiro. Mas quem perder o desafio vai morrer. Se eu perder, eu morro. Mas se vocês perderem, vocês vão morrer. E eles então começaram cada um clamando o seu Deus. E no final, o Deus que vence é o Deus verdadeiro e poderoso, que é o nosso Deus. Elias então, ele mata os 450 profetas, porque esse era o combinado. Porém esse homem, ele sai daquela vitória muito alegre, muito feliz, vendo a manifestação de Deus. Ele vence a guerra. Mas quando chega no capítulo 19, Jezabel, ela manda uma mensagem para Elias falando: amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. A guerra é espiritual, mas a batalha é na mente. E Elias permite com que a fala daquela mulher entre na sua mente, e ele resolve fugir com medo de uma mulher. Um homem que enfrentou 450 macumbeiros foge de uma mulher. E ele entra no deserto. E depois então de andar 40 dias, 40 noites, ele entra em uma caverna. 2 vezes Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias então dá as desculpas para Deus. E como Elias, ele decidiu não sair daquela caverna, Deus olha para ele e fala: volte pelo mesmo caminho, unja Eliseu no seu lugar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem perdendo o seu ministério, ou deixando de continuar aquilo que Deus queria fazer, por causa de uma batalha na mente. E muitas vezes, queridos, nós não temos feito o que Deus nos chamou, porque a nossa mente está sendo bombardeada, e nós não lutamos contra. Mas nessa noite, queridos, eu tenho essa linha de mensagem que eu me propus a fazer, e na semana que vem nós vamos continuar. Mas hoje eu quero mudar um pouco a linha de mensagem. Eu vou trazer uma outra mensagem, porque hoje é o último dia do mês de agosto, e amanhã nós vamos entrar no melhor mês da nossa história. Vou falar de novo: amanhã nós vamos entrar no melhor mês da nossa história. Setembro, outubro, novembro, dezembro vai ter um desatar de Deus na sua vida. Esses 3 meses, esses 4 meses que restam ainda neste ano, serão meses decisivos, onde você vai fluir de uma forma sobrenatural, e onde o Senhor vai mudar a história da tua vida, a ponto de você conquistar tudo que Deus tem para a sua vida. E por esse motivo, queridos, eu vou ministrar nesta noite o tema posicionamento de fé. Diga: posicionamento de fé. Então não estranhe um pouco a linha que eu vou sair da linha que eu venho caminhando, que eu venho costurando. Vou entrar numa outra linha teológica, mas eu quero que você entenda esta palavra, que você
Receba essa palavra e que você viva essa palavra. Domingo passado eu te aconselhei a trazer Bíblia de papel, te aconselhei a trazer caderno, começar a anotar. E hoje de manhã eu vi que muitos irmãos trouxeram Bíblia de papel, outros trouxeram caderno, mas o escurinho daqui não permitia muito eles lerem a Bíblia de papel. Prometo a você que muito em breve nós vamos melhorar a iluminação amarela e você vai conseguir ler, tá bom? Mas enquanto isso, se esforce, ok? Evite estar no celular agora, esteja atento para aquilo que Deus vai falar, porque se você entender a mensagem de hoje, sua vida vai mudar a partir de agora, a partir de hoje. Quantos recebem? Quantos tomam posse? Abaixa a sua cabeça. Senhor, que essa palavra possa entrar no nosso coração e possamos sair daqui totalmente livres e transformados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 11, o verso 2, Marcos 11, 2, 11, 22, tem alguém atento aqui, hein? Marcos 11, 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Quando nós pegamos esse mesmo texto e nós trazemos esse texto para o original, ele muda um pouco. Quando nós lemos esse mesmo versículo de Marcos 11, 22, o original está dizendo assim: ao que Jesus lhe disse, tendes a fé de Deus. Diga, tendes a fé de Deus. E a pergunta que eu te faço: como que é a fé de Deus? Se Marcos está dizendo que Jesus está dizendo, tendes a fé de Deus, a pergunta é: como é a fé de Deus? Como Deus age? Eu quero que você grave uma palavra, uma frase que eu vou usar durante toda a pregação, e essa frase ela vai mudar a sua vida. Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é. Porém, existem coisas que Deus faz para nos ensinar como fazer. Vou repetir. Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é. Mas existem coisas que Deus faz para nos ensinar como fazer. Vou dar um exemplo. Jesus estava no barco juntamente com seus discípulos, e de repente vem uma tempestade, e os discípulos ficam desesperados, apavorados, amedrontados. E naquele momento então os discípulos, eles vão acordar Jesus. Jesus estava dormindo, e eles cutucam Jesus e falam: Jesus, eu não sei se talvez o balanço do barco está te ajudando a dormir, não sei se o teu sono está profundo, eu quero te dizer uma coisa, Jesus, nós estamos apavorados. Jesus, olha o vento, olha o mar, olha a tempestade, nós vamos morrer. E a Bíblia fala que naquele momento Jesus, ele levanta, repreende o vento, repreende a tempestade, repreende as águas, e depois de resolver o problema, Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês são crentes que não têm fé, homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava falando naquele momento? Existem coisas que eu tenho que fazer e vocês não conseguem fazer, mas tem coisas que eu já dei autoridade para vocês e vocês não precisam me acordar, vocês podem resolver. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Porque Jesus, ao ser acordado, e talvez, queridos, eu tenho certeza que eu e você no barco, nós faremos a mesma coisa. Estou no meio de uma tempestade, o vento está quase nos matando, eu vou morrer de bobeira? Para quê? Se Jesus está ali. Obviamente qualquer um de nós faríamos isso. Nós correríamos até Jesus e acordaríamos Jesus. Mas Jesus então, ele acorda, resolve o problema, mas ele volta para os seus discípulos e fala: vocês não têm fé. Essa situação é situação que vocês deveriam resolver. Vocês deveriam falar com o vento,
Vocês deveriam falar com as águas e vocês deveriam resolver o problema. Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é. Mas existem coisas que Deus faz para nos ensinar como fazermos. A verdade é, se nós conhecermos a dimensão do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus, nós nunca chegaríamos para Deus e contaria para Deus os nossos problemas. Se eu souber a dimensão do meu Deus, eu nunca chegaria para Deus e contaria para Deus sobre a enfermidade. Porque quando eu conheço a Deus, ou eu tenho uma experiência para Deus, eu inverto. Eu conto para o problema sobre o meu Deus. Eu falo para a doença quem é o meu Deus. Imagina, você passou pelo médico, o médico falou para você: ó, você vai morrer, você tem uma enfermidade incurável, você vai morrer. E qual que é a tendência? Senhor, eu estou morrendo, Senhor. O médico diz que não tem mais esperança, mas qual que é o certo? É eu chegar para essa enfermidade e falar assim: enfermidade, entenda uma coisa. O médico falou que eu vou morrer, mas eu quero te dizer uma coisa. O meu Deus, há mais de 2000 anos atrás, Ele levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades. E você foi levado na cruz há mais de 2000 anos atrás. E você não tem poder sobre a minha vida. Por isso, enfermidade, eu quero te falar agora quem é meu Deus. Ele é poderoso. Por isso eu digo: enfermidade, sai da minha vida agora. É assim que funciona. Ao invés de eu ficar lá: Senhor, e agora? Não. Se eu conheço a dimensão do meu Deus, eu vou falar para esse problema, eu vou falar para esta enfermidade o que o Senhor já fez na minha vida. Ele já levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Não há enfermidade sobre a minha vida, não há poder do diabo sobre a minha vida, porque eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, e agora eu estou assentado juntamente com Ele. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Então eu preciso começar a viver uma vida de fé, mas uma fé real. Quando eu sei a vontade de Deus sobre algo na minha vida, então eu não preciso falar para Deus sobre esse algo, mas eu tenho que falar para esse problema, para este algo sobre o meu Deus. Então, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: qual que é a vontade de Deus para a enfermidade? Que você fica lá morrendo, acabado, destruído? É essa a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você fique doente? Jesus morreu na cruz para quê? Para que é o sozo? O que é sozo? Que a apóstola pregou e nós temos falado tanto. Sozo nada mais é do que quando você foi salvo, você foi liberto e você foi curado. Então diga: eu fui salvo. Mais forte: eu fui salvo, eu fui liberto e eu fui curado. De novo: eu fui salvo, eu fui liberto e eu fui curado. Isso quer dizer, meu irmão, que nós precisamos aprender a usar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Então, se eu sei qual é a vontade de Deus para uma área na minha vida, eu não fico falando para Deus sobre o problema, mas eu falo do problema sobre o meu Deus. Exemplo: qual é a vontade de Deus para o casamento? Que você divorcie? É isso? Qual é a vontade de Deus para o casamento? Restauração. Deus não quer divórcio. Então, se eu sei que a vontade de Deus é restauração, por que você, quando passa por uma zona de turbulência dentro do casamento, você fica: oh Deus, abençoa esse homem, oh Deus, abençoa essa mulher, oh Deus? Meu irmão, para com isso. Deus já abençoou, Deus já liberou algo sobre a sua vida, sobre o seu casamento. E quando eu sei o propósito e a vontade de Deus em relação àquilo, eu simplesmente vou desfrutar. Eu falo: diabo, você não tem poder sobre o meu casamento. O meu casamento está guardado no sangue do Cordeiro. Por isso eu te ordeno: solta o meu casamento, solta este homem, solta essa mulher, porque nós somos filhos do Deus poderoso. E é assim. Mas tem gente que não, fica lá: pai, agora o que eu faço? Ouvindo aos céus. Tem gente que fica lamentando e pedindo para Deus algo que já foi liberado, algo que Deus já fez.
Meu irmão, nós precisamos abrir a nossa visão. Entenda isso, queridos. Tendes a fé de Deus. Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é, mas existem coisas que Deus faz para nos ensinar como fazer. Então eu não preciso ficar lamentando, chorando, apavorado, não. A grande verdade é que nós precisamos nos posicionar dentro daquilo que a palavra de Deus já nos habilitou. Você consegue entender isso? A palavra de Deus já te habilitou para viver uma vida de prosperidade. Meu irmão, você não está entendendo, vou falar de novo. A palavra de Deus já nos habilitou para viver uma vida de prosperidade. A palavra de Deus já me habilitou para viver a saúde de Deus. A palavra de Deus já me habilitou para viver um casamento cheio do poder, da graça, da bênção do Senhor. A palavra de Deus já me habilitou a viver uma vida de prosperidade. Queridos, a palavra de Deus já te habilitou. Então o que você fica falando? Oh Deus, não, Deus fala: você está me chamando para quê? Faz alguma coisa. Comece a se mover em fé. Comece a mudar esta realidade. Olha só o que diz Lucas capítulo 10, 8 e 9. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Aqui, quando Jesus envia os 70 discípulos de 2 em 2, de casa em casa, Ele deu uma liberação, Ele deu uma ordem. Verso 9: curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Duas perguntas. No verso 9 está dizendo que nós precisamos curar alguns enfermos. Amém? O que a palavra está dizendo? Verso 9: curem o quê? Os enfermos. Segunda pergunta, a palavra de Deus está dizendo: ore pelos enfermos. É isso que está dizendo? Vamos, gente, acorda. Está dizendo para você curar ou para você orar? Aí você fala assim: mas eu não sou Deus. Mas se o próprio Deus mandou você curar, você está discutindo o quê? A Bíblia nos dá poder e autoridade. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então eu preciso começar a viver uma vida de fé. Então aqui Jesus está dizendo: olha, vocês vão curar os enfermos e vocês vão curar todos os enfermos. Aí eu te pergunto: todos os enfermos, eles são curados? Não. Aí você me pergunta assim: apóstolo, por que eles não são curados? Não sei. Não sei. Existe alguma palavra, algum texto que fala, que respalda quando o enfermo não é curado? Não. Eu não posso criar uma teologia dizendo: olha, nem todos serão curados, porque o texto diz aqueles que serão curados. Não. Jesus aqui está dizendo: cure os enfermos. Ele não está mandando você orar pelos enfermos, mas Ele está mandando você curar os enfermos. E Ele não está falando para você orar por alguns, mas está falando para você orar por todos. Existem algumas coisas, queridos, que a gente precisa começar a nos perguntar. Aquilo que, quando é Deus, para Deus eu peço, mas aquilo que não é de Deus, eu ordeno, eu exijo, no poder do nome de Jesus. Mas é interessante que quando eu vou orar com uma pessoa endemoniada, você chega numa pessoa possessa, endemoniada, você ora em nome de Jesus, sai. Aí o demônio continua se debatendo e você vai embora. Acabei a minha missão. É isso que você faz? Cadê os experts aqui em libertação? Os irmãos da libertação. É assim que vocês fazem? Então eu vou orar por uma pessoa que está possessa, eu oro, ele continua endemoniado, eu viro as costas e vou embora. É isso que vocês fazem? Vocês oram até quando? Até o demônio ir embora, não é? E por que você não ora até a pessoa ser curada? Porque a enfermidade não é de Deus. Então o meu nível de fé tem que me levar a orar agora até que o milagre aconteça. Porque a enfermidade é de Deus? Não. Você tem certeza que a enfermidade não é de Deus? Tem certeza? Então se não é de Deus, eu dou uma ordem, ele tem que sair. E se não sair, eu continuo ordenando até que ele saia.
Porque é assim que nós fazemos quando uma pessoa está endemoniada. Então, queridos, eu quero que você comece agora a pensar sobre esses detalhes que muitas vezes nós não pensamos. Eu quero que você entenda, queridos, que o Senhor já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. E vou dizer mais, você quando vai orar pelo enfermo, você não precisa fazer aquela oração cheia de coisa, oh Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, meu irmão, deixa essa oração para o teu momento de adoração. Quando você vai orar pelo enfermo, você ora, você diga: Senhor, eu estou exercendo a autoridade do seu nome. E enfermidade, câncer, tumor, dor de cabeça, dor na coluna, entenda algo: há mais de 2000 anos Jesus levou todas as dores e enfermidades. Por isso você não tem poder sobre esse corpo. E eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Não precisa ter muito papo não, meu. É igual você não precisa ficar entrevistando o capeta quando ele se manifesta. Você também não precisa ficar com muita conversa, com ladainha, quando você vai expulsar uma enfermidade de um corpo. Se esta é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a cura, então a pessoa vai ser curada em nome de Jesus, e acabou. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós sabemos, quando eu falo sobre fé, tudo isso nós sabemos. Você aprende, você está nessa igreja há quanto tempo? E você ouve isso há quanto tempo? O problema, queridos, é que muitas vezes nós confessamos o problema. Já viu aquelas pessoas falando: nossa, olha, porque a minha dor de cabeça. Você tem dor de cabeça? Porque o meu problema de coluna. Porque, olha, apóstolo, esse mês vai ser terrível o negócio. Olha, na minha casa está uma crise, está tudo de perna para o ar. Eu estou vivendo uma miséria terrível, e esse mês o que eu vou ganhar não vai dar para nada. O problema, queridos, é que muitas vezes nós falamos o problema. Agora, desde o início eu estou falando, existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é. Mas existem coisas que Ele faz para nos ensinar como fazer. Vamos pegar um exemplo bíblico. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Se eu preciso aprender com Deus, a minha pergunta é: você já viu Deus falando dos problemas? Capítulo 1, verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Verso 2: a terra era como? Sem forma e vazia. Primeira coisa, quando você busca essa palavra sem forma, significa caos, desordem, bagunça. Então pare, eu preciso então aprender com Deus. Então Deus, quando Ele cria os céus e a terra, a primeira coisa, a Bíblia diz que a terra era um caos, era uma desordem, era uma bagunça. E aí você vê Deus falando: uau, que caos, que bagunça, que desordem. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez? Não. Então a primeira coisa que eu preciso começar a aprender com Deus, que diante do problema eu não falo problema. Tem muito crente, queridos, com a sua declaração contaminada. Ele fala miséria, ele fala bênçãos e fala maldição. Ele fala coisas boas e fala coisas ruins. Uma hora ele está falando, pronunciando, declarando palavras de poder, mas no mesmo tempo ele está falando palavras de derrota. Nenhum momento aqui você vê Deus falando: nossa, que bagunça, que caos, que desordem. Não. A Bíblia diz que a terra era um caos, era cheia de desordem, bagunça. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face da terra. E aí quando você vai sobre a face das águas, mas quando você vai para o verso 2, aqui o Senhor, a primeira coisa, Deus, Ele identifica o problema. E quando Ele identifica o problema, a primeira coisa que Ele faz, Ele começa a resolver o problema. Então Ele não fala o problema, mas Ele fala no verso 2: disse Deus, verso 3: haja luz, e houve luz.
Então a primeira coisa que Deus faz quando Ele olha para a desordem, para a bagunça, você não vê Deus pronunciar nenhum problema, mas você vê Deus pronunciar aqui aquilo que de fato precisava resolver o problema. Então a primeira coisa, Ele olha e Ele fala. E Ele fala. Por isso que a Bíblia diz: e disse Deus. Deus resolve um problema pela fala. Queridos, nós precisamos começar a observar o que nós estamos falando. A grande verdade, você não fala o problema, você fala a solução. Você não fala a falta, você fala a provisão. Você não fala a doença, você fala a cura. O problema nosso, queridos, que muitas vezes nós falamos, nós vemos algo e tem gente que fala: pô, mas eu estou vendo. Meu irmão, para falar destruição, para falar derrota, tem um monte de gente que já está fazendo isso. Não precisa de mais um. O problema está diante dos seus olhos. Como que você muda aquilo? Aprenda com Deus. Ele começa a resolver o problema falando. Então talvez você entrou aqui hoje e a sua vida esteja o mesmo caos, uma desordem, uma bagunça. E você vai continuar falando: não, porque meus filhos, eles não saem das drogas, porque as finanças. Meu irmão, para com isso. Começa a falar poder de Deus no nosso falar, nas palavras. Então Deus começa a construir, Deus começa a resolver o problema através da fala. Deus aqui, Ele viu o problema, Ele não compartilhou o problema, mas Ele chamou a solução. Para com esse negócio, está resfriado. Não, eu estou com uma gripe aqui, ó, terrível. Ó, porque a minha gripe tem me matado. Ó, não vou na igreja não, porque olha, eu estou com uma dor de cabeça, a minha cabeça, porque a minha dor de cabeça. Meu irmão, para com isso. Para de ficar falando problemas. Quando você olha alguns versos aqui, primeiro Deus vai lá, Ele resolve o problema. E agora Deus começa a criar. Aí você vai lá para o verso 6. Depois disse Deus. Aí você vai para o verso 9. E disse Deus. Aí você vai para o verso 14. Disse Deus. Depois você vai para o 20. Disse também Deus. Aí você vai para o 24 e disse Deus. Aí você vai para o 26, então disse Deus. Aí você vai para o 29, disse Deus. Então Deus, Ele quer que nós aprendamos. Tem coisas, queridos, que nós estamos falando aquilo que nós vemos, gerando mais problemas. E eu preciso começar a aprender com Deus como resolver problemas, como criar aquilo que eu busco, como criar aquilo que eu preciso, aquilo que eu espero. A minha palavra, ela tem poder para resolver problemas. A minha palavra tem poder para trazer solução, para criar o que falta. O que você precisa fazer é começar a ser profeta de Deus nos lugares que você está. Você precisa começar a falar aquilo que você crê, porque a palavra tem poder para criar. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder das palavras, da língua. Então tem muito crente, queridos, vivendo o caos, porque ele vê o caos e ele pronuncia o caos. Aquilo que você não quer que aconteça na sua vida, não fala. Aquilo que você não quer que aconteça na sua casa, não fala. Aquilo que você não quer que aconteça no seu dia a dia, não fale. Nós precisamos começar a criar. As palavras têm poder para criar. E aí nós vemos que Deus, Ele resolve tudo falando. Talvez, meu irmão, você entrou aqui hoje, a sua vida financeira não está legal. Começa a profetizar, começa a falar, não o problema, mas aquilo que você deseja. Talvez a saúde está meia comprometida. Ao invés de você falar o problema, fala a solução, fala a cura, fala o milagre, fala aquilo que você crê. Através das palavras, uma nação, ela entra em guerra contra outra nação. Nosso presidente, ele é muito sábio, né? Então de vez em quando ele fala coisas que não deveria falar e gera problemas. Então através da fala, nações entram em guerra, mas também através da fala, nações entram em paz. A fala cria uma guerra, mas a fala acaba com uma guerra.
Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é, mas existem coisas que Deus faz para nos ensinar como fazer. E aqui Deus resolve e Deus cria através da fala, falando. Você precisa ser mais profeta de Deus na sua casa, meu irmão. Você precisa ser mais profeta de Deus na sua empresa. Apóstolo, mas o que eu estou vendo, não importa o que você vê. O que importa é o que você fala. O que importa é o que você fala. Talvez, meu irmão, você não está nem crendo, mas fala. Porque quando você falar, isso vai começar a transformar o seu interior, e você vai passar a crer. Começa a falar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer que aconteça. Começa a falar. Se nós entendêssemos, queridos, que nós somos de fato imagem e semelhança de Deus, nós teríamos a fé de Deus. Deus não fala problemas, Deus não fala dificuldades, Deus chama a existência. Nós precisamos começar a chamar a existência aquilo que ainda não existe no plano físico. Talvez, meu irmão, você precisa chamar a existência as bênçãos na sua casa, na sua vida financeira, na sua saúde. Começa a fazer isso. Talvez ainda você precise olhar e falar: haja. Foi o que Deus fez. Nós precisamos começar a viver esta verdade, meu irmão. Para de brincar com as palavras. Ah, não, é brincadeira. Não, o diabo não brinca, meu irmão. Tem muita gente brincando com as palavras, confessando derrotas, miséria, pobreza, e tem colhido exatamente isso. Um dia, um homem chamado Josué era um homem que não tinha o Espírito Santo, ainda não tinha experimentado a nova aliança. Mas Josué foi um guerreiro que um dia, numa batalha, ele olha para o sol e falou: sol, pare. E Deus olha para o atrevimento desse homem e fala: uau, que homem ousado. E a Bíblia diz que o sol parou. Um dia um homem chamado Elias, profeta, que também não conhecia a nova aliança, ele simplesmente chega e ele fala: não choverá durante 3 anos, segundo a palavra de Deus. Amém? É segundo a palavra de Deus que ele falou? Segundo o que? As minhas palavras. Gente, já parou para pensar que homem ousado? Ele não chegou e falou assim: olha, durante 3 anos não vai chover, segundo a palavra de Deus. Não. Ele chega e fala: olha, não vai chover durante 3 anos, segundo as minhas palavras. E sabe o que aconteceu? Não choveu durante 3 anos. E aí você pega os crentes hoje, cheios do Espírito Santo, que experimentou a nova aliança, que está vivendo uma vida sobrenatural, que tem o Espírito Santo morando dentro deles, não tem a coragem de chegar para a enfermidade e falar: enfermidade, em nome de Jesus, sai agora. Ou chegar na sua família, que está tudo de perna para o ar, e falar: olha, o meu Deus, Ele já me abençoou com todas as bênçãos, por isso eu ordeno agora: sai da minha casa, solta o meu marido, solta a minha vida. Nós precisamos começar a abrir a nossa visão e entender essas verdades. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a Solange foi funcionária pública. Ela trabalhou na delegacia da mulher durante 15 anos. E toda época de pagamento, as suas amigas lá na delegacia recebiam o olerite, contra-cheque, falavam: que mixaria, que miséria, isso aqui não vai dar para nada. Ela era policial civil, eu era policial militar. E quando ela chegava o olerite, ela me entregava o olerite. E eu sempre falei: olha, que bênção, glória a Deus, será o suficiente para nós pagarmos tudo o que nós precisamos. E hoje de manhã eu até brinquei e falei assim: gente, o governo, ele podia até economizar contra-cheque, porque não tinha aumento. Não tem hoje ainda, né? Mas ao invés de todo mês mandar, apesar que agora é online, ficou mais fácil, né? Mas antigamente não, ele gastava dinheiro com papel.
Eu brinquei e falei assim: olha, ao invés dele gastar dinheiro com esses contra-cheque, por que ele não colocou aqui validade de 2 meses? Lançou só um contra-cheque, estava tudo certo. E daria esse gasto de aumento, acabou. Mas eu nunca reclamei, ela nunca reclamou. Pessoas hoje recebem o seu salário e falam: que mixaria, isso aqui não vai dar para nada. E você acha, você quer que dê como? Nossa, que miséria, olha, o que eu ganho aqui, ó, não paga nem as contas do mês. Não vai pagar mesmo, meu irmão. Você é profeta, o que você fala acontece. Nossa, olha, esse mês vai ser, o negócio vai ser punk, vai ser difícil. Aí depois entra o mês é difícil. Fala: por que Deus, o mês é difícil? É o que você pronunciou, é o que você declarou. Não, porque essa minha enfermidade está acabando comigo. A enfermidade acaba contigo, porque é tua, é você que está declarando. Queridos, nós precisamos começar a entender que nós somos profetas de Deus. E como profetas de Deus, nós precisamos começar a falar. Nós precisamos começar a mudar a realidade. A tua palavra liga e desliga. Uma palavra traz vida ou traz morte. A minha palavra tem o poder de criar e de transformar. Deus criou tudo através do poder das palavras. Eu me lembro, queridos, quantos aqui era da época lá da igreja em frente à ABB, onde vai ser o nosso campus? Vamos lá, quem era daquele tempo? Eu me lembro, queridos, nós saímos da 20, uma igrejinha pequena, e nós fomos para um salão enorme. Comprei 500 cadeiras. Nós tínhamos 200 pessoas. Mas chegava aos domingos, eu chegava assim no altar e falava assim: respira fundo, diga uma palavra, célula, que hoje é GND. Porque o maior método de crescimento é através do GNDs. E aí eu falava para o pessoal: fique de pé, olha para trás, veja a multidão. Tinha uma porta bem grande assim, lá na frente, Avenida Conselheiro Antônio Prato, e do outro lado o muro da ABB. E todo domingo eu falava assim: olha a multidão. O povo olhava e não entendia nada. Tinha gente que falava assim: esse pastor está ficando louco. Eu acredito que até alguns devem ter pensado, e devem ter fumado algumas. Mas eles olhavam e não viam nada. Eles viam o quê? Cadeiras vazias. Mas eu falava: multidão, está vendo a multidão? Eu vejo a multidão. Eu falava assim: olha do outro lado da rua, eu estou vendo pessoas do outro lado em pé, assistindo o culto. Eles olhavam para trás, eles só viam a rua, eles não viam nada. 3 meses depois, olha só, nós éramos em 200, comprei 500 cadeiras. Então quantas cadeiras vazias tinham? Quem é bom de matemática? 300. Até quem está no prezinho sabe fazer essa conta, né? 300 cadeiras vazias, mas todo culto. Olha para a multidão. 3 meses depois, quantos meses? Quantos meses? Quantos meses? 3 meses. As cadeiras todas lotadas. Do outro lado, pessoas que não conseguiam entrar na igreja ficavam assistindo o culto do outro lado da rua. Tudo porque nós geramos no Espírito e fizemos liberação profética. Meu irmão, quando eu falo para você que Deus vai nos entregar 20% dessa cidade, não é palavras vazias não. Irmãos, eu não fugi da escola não. Eu sei quanto que dá 20%. 25 mil pessoas. Aí você fala assim: aposta, é muita gente para quem talvez não tenha fé, mas para quem tem, é uma multidão para ganhar multidões. E eu vejo isso, queridos, eu vejo a multidão, eu vejo isso. Não é uma palavra lançada ao vento não, é uma realidade. Um dia Deus olha para Abraão, leva ele para fora da tenda e fala: olha para as estrelas, vê se você pode contar. Olha para a areia do mar, veja se você pode contar. Assim será a tua posteridade, assim será a multidão que eu vou te dar. Meu irmão,
Se Deus desde aquele tempo Ele levava Abraão a olhar para as estrelas e para a areia do mar, por que você fica lá na sua casa? Não, mas olha, não tem como, não consigo. Por que você entra na igreja e acha que o milagre não vai acontecer? Meu irmão, este milagre já está liberado no reino do Espírito. Eu me lembro há muitos anos atrás, nós colocamos num quadro de oração o carro que nós queríamos, um X35. Sabe que carro que nós temos? O X35. Agora eu já vou colocar a foto de um carro elétrico, viu, Neto? Vai ser um carro elétrico agora. Já vou começar a gerar no Espírito. O dia que eu determinei, eu já morei em muitas casas em Barretos, muitas. Eu passava em frente das casas e falava assim: vou morar aqui. Solange falava assim para mim: não começa. O Guilherme de vez em quando já surta comigo. Vou morar aqui. Passavam uns dias, eu estava morando lá. Estava morando. Meu irmão, eu não tinha dinheiro para comprar minha casa. O ano que eu falei, eu vou comprar minha casa, eu comprei. Eu declarava. O problema, queridos, que muitas vezes a nossa fé, ela não é ativada porque nós olhamos para as dificuldades. E quando eu comprei a minha casa, eu não tinha dinheiro não, meu irmão. Aí você fala assim: após, você tinha dinheiro guardado para comprar casa? Não tinha nada. A única coisa que eu tinha era fé. Eu vou comprar minha casa. Comprei minha casa. Na época comprei sem dinheiro nenhum, paguei 400 mil. Hoje minha casa vale 1.300.000. E já falei, a minha casa, na hora que eu achar um lugar para a igreja, eu vou dar minha casa de entrada no espaço que nós vamos comprar para a igreja. Aí você fala assim: após, você é louco? Não, meu irmão, louco é quem não tem Jesus. A minha casa, ela não é minha, Deus me deu, mas é tudo para obra. A hora que eu achar o local, já fiz a proposta, que eles não aceitaram ainda. Eu falei: eu entrego a minha casa como entrada lá na ABB, não tem problema algum. Então, queridos, eu quero que você entenda que tudo é gerado através das palavras. Mas o problema é que muitas vezes nós temos falado derrotas, miséria e pobreza. Existem coisas que Deus faz para mostrar o quão poderoso Ele é, mas existem coisas que Ele faz para nos ensinar como fazer. Diante da enfermidade, você tem que falar saúde. Diante da crise financeira, você tem que falar da provisão e da prosperidade. Diante de uma família desajustada, você fala da restauração sobre a sua casa. Para de ficar compartilhando testemunho. Para de ficar compartilhando miséria e derrota. Para de ficar pedindo para Deus algo que Deus já te deu. Passa a falar para o problema sobre Deus e não para Deus sobre o problema. Porque você fica falando para Deus: Deus fala assim: já estou careca de entender isso. Eu já fiz, já liberei, eu já te dei. Até quando, meu filho? Então muda. Chega para o problema e fala do tamanho do teu Deus. Fala o que o teu Deus tem poder para fazer. Fala sobre aquilo que Ele já fez na cruz. Acabou, meu irmão. Nós precisamos mudar, queridos. Mudar o nosso linguajar. O problema, queridos, é que muitas vezes aqui é muito legal, né? Quero ver amanhã. Você chegar a abrir o aplicativo da sua conta bancária, ao invés de você falar: Deus, não tem dinheiro, conversa com o aplicativo. Fala para o aplicativo: haja dinheiro, haja dinheiro. Meu irmão, você está pensando o quê? Jesus não falou com a árvore? Jesus não falou com o vento? Jesus não falou com a montanha? Por que eu não posso falar com o aplicativo? Ele não falou com o aplicativo porque não tinha. Porque se tivesse aplicativo, ele falaria. Oi? É claro que dá certo. Meu irmão, fala com o aplicativo: haja dinheiro. Porque você tem o poder para resolver, mas você também tem poder para criar. Então, meu irmão, eu já falei com as plantas da minha casa. Tinha uma planta que não crescia, eu falava com a planta. Após está ficando, meu irmão,
Deus nos ensinou até a falar com a pedra. E se você não falar, a mula fala, meu irmão. Então nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Nós precisamos ser mais profeta, mais boca de Deus. Precisamos começar a falar, criar. Cria. Se você olhar para Gênesis, quando disse Deus, Deus estava criando. Porque Ele já tinha resolvido tudo. E agora Ele começou a criar. Cria na sua vida, cria na sua saúde, cria na sua empresa, cria. Nós precisamos abrir a nossa visão e começarmos a ter ações de fé, posicionamento de fé. Isso não é loucura não, isso não é doideira não, meu irmão. Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Você crê com o quê? Vamos lá, gente, acorda. Você crê com o quê? Diga coração. E você fala com o quê? Com a boca. Entenda uma coisa, a minha fé, ela precisa estar ligada com a minha confissão. A minha fé precisa estar ligada com a minha confissão. Então entenda algo. Com o coração se crê, mas com a boca se fala. Então eu preciso começar a falar. E agora eu vou ser mais. Talvez você fale assim: apóstolo, você está ficando maluco. A minha fé nem sempre muda a minha confissão, mas a minha confissão muda a minha fé. Vou dizer. Já viu aquele pessoal de oração, de jejum, que jejua, que ora? Uma bênção, uma mulher, um homem de Deus, que ora tanto. Aí você olha para a vidinha dele, uma vidinha limitada. Aí você pergunta: por que a vida não muda? Primeiro, porque a pessoa tem uma visão que aquilo está bom. E segundo, porque mesmo tendo a fé no coração, não fala, não cria, não gera. Mas você já viu alguns momentos? Eu já vivi momentos que lá dentro estava até meio em dúvida, mas de repente eu comecei a confessar a palavra, e aquela confissão mudou a minha fé. Então mesmo que você não está crendo muito, fala. Quando eu comecei a falar sobre 20% dessa cidade, lá dentro às vezes vinha uma pergunta: mas 20% é 25 mil pessoas, é muita gente. Mas aí eu continuei confessando hoje. O meu coração crê, e a minha boca fala, mas a confissão muda aqui dentro. Então nós precisamos começar a mudar. Talvez, meu irmão, você não acredita muito na restauração do seu casamento, mas fala. Talvez você não acredita muito sobre a mudança na sua vida financeira, mas fala. Começa a falar, começa a gerar, começa a mudar. Fala, meu irmão, porque você vai ver como que as coisas vão começar a acontecer. Tem gente que aprendeu a reclamar demais, a murmurar demais. Não tem nem motivo para isso, mas reclama. Davi, um dia ele olha para sua alma, ele fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Davi, ele estava conversando com ele mesmo, mas falando: você não tem motivo. Queridos, entenda algo: você não tem motivo para reclamar, você não tem motivo para murmurar, você não tem motivo para viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não tem motivo, porque Deus já te deu tudo, Deus já fez tudo. E aquilo que ainda não aconteceu, é porque você não gerou no Espírito, é porque você não abriu a sua boca e você não falou. Porque a partir do momento que você fizer isso, vai mudar, o teu casamento vai mudar, as suas finanças vão mudar, a sua vida financeira vai mudar, a sua saúde vai mudar, tudo vai mudar pelo poder da palavra. Mas precisa falar. Diga: eu preciso falar. Meu irmão, para de reclamar. Eu tenho um conhecido, vendedor de carro. Porque tem gente, queridos, que é gostoso ficar perto, né? Mas tem gente chata, né? Tem gente que não vê coisa boa em lugar nenhum. Tudo para ele é nublado, tudo para ele é preto e branco. Mas eu conheço um rapaz que é vendedor de carro, ele era pedreiro. E esse rapaz se converteu, veio para Jesus.
abriu uma loja de carro. Aí você pergunta assim para ele: e aí, meu irmão, como que tá as vendas aí? Olha, estou precisando comprar. Aí você vai no pátio da garagem dele, o pátio lotado de carro. Aí você fala assim: mas o pátio está lotado. Eu falei: está tudo vendido. Está tudo vendido, eu quero comprar porque está tudo vendido. A fé do homem, gente. Não é à toa que o cara deixou de ser um pedreiro e se tornou dono de uma loja de carro. E o pátio lotado de carro, o cara fala: eu preciso comprar porque está tudo vendido. Então nós não vivemos apenas aquilo que nós vemos, nós vivemos aquilo que nós cremos. Meu irmão, chega na sua empresa, começa a gerar fé, começa a falar aquilo que você crê, começa a gerar isso no Espírito, leva todo mundo a fazer isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua casa. A minha confissão respalda a minha fé. Nós precisamos, queridos, programar a nossa mente, porque a nossa mente é muito negativista, a nossa mente é muito destrutiva, ela é muito cheia de reclamações, ela é muito limitada. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos passar por uma transformação, por uma mudança. Há pessoas que dizem: olha, na velhice você vai ficar com dor. Meu irmão, quem disse que velhice é sinal de doença? Eu já falei para Deus: Deus, eu vou viver uma velhice, vou ser um daqueles velhinhos saudável, sem dor nenhuma. Meu irmão, nos meus 90 anos eu vou estar na academia e pregando. Você vai ter que me aguentar, meu irmão, eu vou chegar pelo menos 95 anos, mas você vai ter que me aguentar pregando, meu irmão. Esse negócio de jubilar, pô, você vai jubilar? Jubilo nada, eu vou jubilar na glória. Porque com 90 anos, 95 anos eu vou estar aqui pregando, não com a mesma imponência, mas eu vou estar aqui firme e forte, mas sem doença alguma. Para com esse negócio de achar que a velhice é sinal de doença. Não, meu irmão, não, você não precisa envelhecer doente. Você precisa começar a falar isso. A minha avó, ela falava o seguinte, ela morreu há muitos anos atrás, e a minha avó falava assim: vou morrer na igreja. Belo sábado, minha avó acordou, linda, maravilhosa, forte, firme, e nós teríamos churrasco na igreja. E eu me lembro, a igreja era ali na 20, nós reunimos lá, e eu estava sentado do lado da minha avó. Minha avó comeu um pratão de churrasco, acabou de comer. Eu olhei para ela e falei assim: vó, a senhora quer mais? Quero. Eu enchi o segundo prato, ela comeu. Depois ela baixou a cabeça, esticou o corpo, caiu e morreu. Sabe por quê? Porque ela dizia: eu vou morrer na igreja. Eu vou morrer na igreja, sem doença. Esse negócio, meu irmão, que você tem que ir para o hospital e você tem que ficar internado. Não, você vai morrer no tempo de Deus, quando terminar o propósito, e você vai morrer sem doença, meu irmão. Você vai ser saudável, mas aquilo que você fala é o que acontece. A minha avó foi incrível, porque exatamente aquilo que ela falava aconteceu. Quero que o Ministério do Louvor venha aqui à frente. Eu quero fechar. Nós vamos voltar para Marcos. Marcos capítulo 11, verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: erga-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que fará, o que diz, assim será com ele. Se alguém crer e disser. Se você olhar aqui, existe mais a palavra dizer do que crer. Mas algo que nós precisamos entender, que a palavra gera fé. Falar cria, falar ativa a nossa fé. Entenda algo, eu quero que você entre no mês de setembro. Primeira coisa, você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar, você vai parar de falar besteira, você vai parar de falar da doença, dos problemas. Você vai entrar. Quando vier alguma enfermidade, você vai falar para a enfermidade sobre o teu Deus. Quando vier uma crise ou alguma dificuldade, você vai falar para a crise sobre Deus.
Quando você precisar que o aplicativo te responda, você vai falar com o aplicativo. Você vai começar a gerar fé. Não vai sair da tua boca nenhuma palavra que você não queira viver, nenhuma palavra de destruição. Você vai gerar fé, você vai gerar fé. Você vai falar: haja, haja. Você vai entrar na sua casa como profeta de Deus. A minha casa é uma casa abençoada. Meu irmão, entenda uma coisa: a Bíblia diz que o Senhor já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Não há mais enfermidades sobre a sua vida. Deixa eu falar de novo: não há mais enfermidades sobre a sua vida, meu irmão. Então, quando vier alguma dorzinha, essa dor não tem poder sobre a tua vida. Fala para essa dor sobre o teu Deus e manda embora. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Você não precisa falar assim: apóstolo, olha para mim aí, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma bênção. Meu irmão, você já é abençoado. Olha aqui para mim, você já é abençoado. Meu irmão, entenda essa verdade: você já é abençoado. Quando eu falo que setembro vai ser o melhor mês da sua vida, meu irmão, não é uma palavra jogada ao vento, não. É porque eu quero que você se posicione em fé e que você comece a viver as verdades que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Quando você morreu com Cristo, quando você foi sepultado com Cristo, quando você ressuscitou com Ele, se tornou uma nova criatura, quando você se tornou filho do Deus vivo, toda a herança do Pai é sua. Você tem direito. Então não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. A única coisa que vai mudar, meu irmão, é a sua postura. É a sua postura. Eu quero que você abra a sua visão espiritual. Meu irmão, começa a falar com você mesmo, começa a falar com o teu corpo. Talvez você precisa falar: a cabeça, entenda uma coisa: Jesus já levou todas as minhas dores, por isso cabeça começa a funcionar, vistas começa a enxergar. Eu quero declarar agora: olha, órgãos começam a funcionar normal, rins começam a funcionar. Começa a falar com o teu corpo, começa a falar com o teu organismo, vai dizendo: Jesus já levou, Jesus já levou, Jesus já levou, não tem mais enfermidade aqui não. Fala com os seus órgãos. Talvez você está vivendo uma crise em alguma área. Começa a falar com os seus órgãos, começa a falar com as suas emoções, começa a falar com a sua vida, aquilo que o Senhor já fez, já fez. A única coisa que você precisa fazer é começar a gerar no reino do Espírito, é começar a falar, é começar a pronunciar, é começar a declarar, é começar a mudar a sua visão, a sua forma de viver a vida de fé, e começar a ser um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa que decreta, que declara as bênçãos do Senhor, declara as maravilhas do Senhor, declara aquilo que Deus fará na sua vida. Nada vai impedir um homem, uma mulher cheio de fé. Nada impede a sua vida. Você consegue enxergar isso? Então fica de pé. Nós vamos começar a fazer isso agora. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você vai começar a declarar. Quando estamos cantando essa canção, declare. Nós declaramos, Senhor, em nome. Você é profeta, fale, abra a tua boca, começa a falar: apóstolo, mas eu já fiz isso. Não, meu irmão, você não fez não, e se fez errado. Faça o certo agora, porque quando você faz, as coisas acontecem. Quando você faz, o inferno estremece. Quando você fala, a doença sai. Quando você fala, vem restauração de Deus. Abra a tua boca e começa a declarar agora.